A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título Conhecendo a Armadura de Deus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. A verdade prática. A metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em uma guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espirituais. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Como nós já estudamos nas lições anteriores, nós, igrejas, estamos em constante guerra com o reino das trevas. O reino das trevas tentando derrubar a igreja, derrubar o servo de Deus, e a igreja lutando, o servo de Deus lutando para permanecer em pé. Porém, com a força humana, a força da carne, não conseguiremos nunca vencer essa batalha. Somente com Jesus e cheio do Espírito Santo. Por isso que nós vamos estudar hoje sobre a armadura de Deus que nós devemos usar, espiritualmente falando, para podermos guerrear. Porque sem essa armadura de Deus, nós jamais venceremos essa batalha. A leitura bíblica em classe está em Efésios 6, versículo 13 ao 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Estamos aqui com a fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele conhecia de perto a armadura que os soldados romanos usavam naquela época. Por isso, com meio ilustrativo, ele escreveu
essas passagens para que, como o soldado romano vestia aquelas armaduras para ir batalhar contra o inimigo, nós, igreja, nós servos de Deus, espiritualmente falando, necessitamos vestir essa armadura de Deus. Estar armados e em frente Jesus para nós guerrearmos. Com a ajuda de Jesus, estarmos cheios do Espírito Santo, firmes na palavra, para que possamos lutar e vencer essa peleja em nome de Jesus. Nós, sem a armadura de Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguiremos vencer essa batalha. Essa batalha nós somos totalmente dependente de Deus, totalmente dependente do Espírito Santo, para que nós possamos vencer os dias maus que virão em nossas vidas. Estarmos preparados é o conselho que o apóstolo Paulo deixa para os irmãos, deixa para a sua igreja. Estai vigilantes, estai preparados, que os dias maus virão. E devemos estar preparados, calçados, cheios do Espírito Santo, para guerrearmos e vencermos a batalha. Como disse o apóstolo Paulo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo, muitas vezes, não podendo, chegar perto de nós, ele lança os dardos inflamados, que são pessoas do nosso meio, que se deixa ser usado, pelo inimigo. O inimigo acha uma brecha e usa dessas pessoas para nos atingir. Então, por isso que o apóstolo Paulo nos orienta, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E vivemos em constante oração, uns orando pelos outros. Vigilância. Está sempre atento que o inimigo, ele chega sorrateiramente. Ele tem as pessoas que se deixam usar para nos atacar. E Paulo, ele ainda roga as orações dos irmãos. Vamos ler aqui. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele nos orienta a orar em todo tempo e vigiar. Nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por toda a igreja. Orar, vigiai, suplicai por toda a igreja, por todos os irmãos do mundo, e não somente por nós ou aqueles irmãos que estão ao nosso redor, mas por todos os santos, toda a igreja.
igreja do mundo todo. E ainda ele fala, e por mim, Paulo pedindo oração por ele também. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador de cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nessa passagem, Paulo pedindo oração ao seu favor, um homem que tinha aquela estatura espiritual de Paulo, pedindo oração, o que nós vemos com isso? Que não existe super-homem dentro da igreja. Não existe homem que não necessite de oração dentro da igreja. A igreja não tem super-homem. Todos orar uns pelos outros. Todos nós somos carentes. Ninguém tem força o suficiente para não precisar de oração. Que oração move os céus. E o Senhor lá do céu, Ele vem e nos dá força para vencermos qualquer batalha. Ele nos cobre, nos livra de todo o mal e também nos ajuda nessa peleja, nesta batalha. A armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo Paulo nos exorta a ficarmos firmes depois de tomar toda a armadura de Deus. Permanecei firmes. A couraça da justiça, a armadura defensiva, era em forma de um manto de ferro que cobria pescoço, peito, abdômen, as costas, os ombros. Paulo, ele usa essa metáfora para ilustrar a defesa espiritual, que nós precisamos de uma couraça da justiça, que é um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, que é a couraça de fé. Couraça, que significa justiça, significa santificação. Devemos andar em santificação, ter uma vida em santificação. Santificai o nosso corpo, para que assim possamos vencer a peleja, vencer as lutas em nome do Senhor Jesus. Precisamos calçados, quando Paulo se refere na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Então, esses calçados que Paulo usa para ilustrar significa calçar para estarmos prontos para pregar o evangelho. Estarmos calçados.
prontos para levar o evangelho aos perdidos. Pronto para levar a santa palavra de Deus. Estai pronto, estai calçados, prontos para pregar o evangelho. O escudo da fé era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formatos diversificados. É um escudo, um instrumento de defesa que o soldado, com essa peça, cobria o corpo. No caso, se viesse qualquer arma, né? Se viesse bala, se viesse flecha, se viesse qualquer tipo de instrumento, né? De material para destruir o soldado, usando o escudo, ele se protegia. Segurava o escudo e o escudo cobria o corpo do soldado para que ele se defendesse. O escudo, espiritualmente falando, na nossa vida cristã, significa a fé. É a fé que nós temos, que o nosso Deus nos cobre, nos protege, é que nos mantém em pé para lutarmos. É essa fé que nós usamos como um escudo para não sermos atingidos pelas armas dos nossos inimigos, pelas armas do diabo. É a fé que nós devemos ter. A fé é o nosso escudo. Temos que estar protegidos pela fé. Glória a Deus. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para ser colocado na cabeça, feita de metal, para proteção da cabeça. Paulo, ele segue nessa linha em outro lugar. Tendo por capacete a esperança da salvação. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ao poder. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as escrituras sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. Então, o capacete da salvação é a esperança da salvação. O capacete que Paulo se refere para colocarmos é a esperança. É termos esperança da salvação. Se não tivermos esperança da salvação, nós não venceremos guerra. Certo? Capacete. Esperança da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, tomai o capacete, que é a esperança
de ser salvo e a palavra de Deus. São armas que nós usamos contra o nosso inimigo. São armas que nós não podemos deixar de usar quando vamos para a batalha. A palavra de Deus, que é a nossa espada. E capacete, que é a esperança da salvação. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para se preparar para uma peleja, para uma guerra, precisamos, além do cinto, que significa a verdade, sinceridade e integridade, a couraça, que significa a santificação, a justiça, os calçados, que significa estarmos prontos a pregar o evangelho, o escudo, que significa a nossa fé, que sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível sentir Deus, é impossível ver a Deus, é impossível chegar a Deus. O capacete é a esperança de sermos salvos, de entrarmos nessa guerra, entrarmos nessa peleja e sairmos salvos, sairmos vitoriosos. A espada é a palavra de Deus. Para entrarmos nessa peleja, precisamos estar com a espada na mão. A espada que é a palavra de Deus. Mas não basta estarmos com esta armadura apenas. Vamos ver o que Paulo nos orienta. A oração deve ser em todo o tempo e com súplica no espírito e vigilância. Oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais que sem oração seriam inúteis. Aqui está nos dizendo, mesmo vestindo essa armadura, com cinto, com couraça, calçado, escudo, capacete, espada, sem oração, a nossa luta se torna inútil. Sem oração, não vamos alcançar a vitória. Sem oração, não vamos sair vitoriosos. Ai, desculpa, gente. Então, precisamos estar em constante oração, em todo o tempo e também vigilância. Devemos orar e vigiar. Orar, vigiar. Devemos estar em constante oração e em constante vigilância. Por quê? O inimigo é astuto, o inimigo é mau, o inimigo é inteligente. Não vamos menosprezar a força do inimigo. Vamos entrar nessa luta. Nós já estamos nessa luta, né? Vamos continuar nessa luta, vestindo a armadura de Deus, em oração uns pelos outros, vigiando em todos os momentos.
porque o inimigo está ao nosso derredor, aguardando uma brechinha para que ele possa usar, para que ele possa entrar e usar alguém. Se ele não conseguir chegar a mim, ele vai usar pessoas que se deixaram usar, que ele encontrou uma brechinha na vida de alguém para me atingir. Esses vão ser os dardos inflamados que o inimigo vai usar para me destruir, para te destruir. Então, vamos continuar em oração, orando uns pelos outros, vigiando em todos os momentos, vigiando palavras, para que palavras não saiam da nossa boca, palavras que o inimigo possa usar e trabalhar em meio àquelas palavras para derrubar alguém ou derrubar nós mesmos. Porque palavras depois que são soltas, são proferidas, jamais conseguiremos segurar, retornar. Podem causar um dano terrível. Podem causar uma destruição terrível no nosso meio. Vamos vigiar, irmãos. Vigiar o que falamos, onde andamos. Vamos estar sempre atentos. Porque o inimigo não brinca, o inimigo não dorme. Ele está sempre pronto para entrar em qualquer brecha para nos destruir. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia e nos ajude. Sem Ele, nada podemos. Então, vamos concluir a nossa lição de hoje. Os crentes precisam dessa armadura de Deus, ainda hoje. Claro, né? Sem essa armadura, né, nós não venceremos. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, e sim são agentes espirituais. Não vemos, mas podemos ver o agir deles, né? Ver onde eles estão tocando para nos atacar. Está em vigilância. Estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Então, no meio do nossos inimigos, no inferno também, existe a hierarquia entre os demônios. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então, irmãos, essa lição de hoje, irmãos, através da lição de hoje, nós aprendemos a nos vestir, a nos preparar para a guerra. Precisamos estar bem vestidos, espiritualmente falando, bem vestidos para enfrentarmos o inimigo. E além de vestidos com trajes para a luta, devemos estar em constante oração e vigilância, para que possamos vencer os dias maus, vencer as dificuldades e alcançar vitória, para não cairmos, não morrermos nessa batalha. Que o inimigo já derrotou muitos, já matou muitos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude a permanecer em pé firmes na palavra do Senhor, para que possamos resistir aos dias maus, resistir ao inimigo, né? Para que nós tenhamos fé,
tenhamos esperança de salvação e cremos na palavra de Deus. Que o Senhor possa nos guardar, continuar nos abençoando. E assim chegamos ao final de mais uma lição do primeiro trimestre. A lição de número 9, conhecendo a armadura de Deus. E se você está em dificuldades, creia que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor está lutando com você. Você não está só. O Senhor está lutando. Não deixe que o inimigo roube o escudo da sua vida, que é a fé. O capacete, que é a esperança da salvação. A espada, que é a palavra de Deus. O cinto, que é a verdade, é a integridade. A couraça, que é a justiça, que é a santificação. O calçado, que é a sua prontidão para pregar o evangelho. Não deixe que o inimigo roube essa armadura que Deus tem te dado, tem nos dado. Não vamos deixar que o inimigo nos roube. Não vamos deixar que o inimigo nos roube os momentos de oração, a vigilância. Não vamos trocar os nossos minutos de oração por coisas que não vão aumentar, somar na nossa vida espiritual. Vamos crer que essa vitória já está ganha, em nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que nós venhamos a estar sempre firmes em oração, em jejum, em vigilância, para vencermos essa guerra contra os nossos inimigos. Que a vitória é certa, em nome do Senhor. Fiquem com Jesus.